E se eu te dissesse que às vezes a melhor forma de encontrar a si mesmo é desaparecer, não no sentido literal, claro, mas sumir do barulho, da expectativa dos outros, das comparações tóxicas, dos aplausos vazios, sumir do mundo que te esgota e mergulhar no silêncio que te reconstrói. Você já sentiu que está vivendo no piloto automático? Cercado de estímulos, demandas, notificações, mas vazio por dentro? Está sempre presente para o mundo, mas ausente de si mesmo? A filosofia estoica nos ensina algo poderoso. O verdadeiro crescimento não acontece na exposição, mas no recolhimento. Marco Aurélio, um imperador e filósofo, escrevia todos os dias para si mesmo, não para impressionar ninguém, mas para lembrar quem ele era, porque às vezes é preciso sumir, para voltar mais forte do que nunca. Esse vídeo não é sobre desistir, é sobre parar, respirar e se reconstruir. Hoje você vai descobrir por que o silêncio pode ser mais transformador do que 1000 palavras. Vai entender por que o estoicismo, essa filosofia milenar, carrega a chave para redefinir sua vida. E o melhor, você vai sair daqui com práticas reais, aplicáveis, que vão te permitir renascer com propósito. Você vai entender que desaparecer estrategicamente é uma arma poderosa, que se recolher não é fraqueza, é maturidade, que o verdadeiro respeito começa quando você para de se mostrar e começa a se dominar. Mas atenção, o ponto mais importante desse vídeo está no final, porque é ali que revelo como usar esse desaparecimento como estratégia contínua de fortalecimento mental e emocional. Então, se você está cansado de ser quem os outros esperam que você seja, se você sente que está na hora de reescrever a sua história, fique comigo até o fim. Você vai descobrir que o silêncio pode ser o grito mais poderoso da sua vida. A ilusão da presença constante. Vivemos em um tempo em que desaparecer é quase um crime. As pessoas esperam que você esteja sempre disponível, sempre online, sempre produzindo, sempre sorrindo. A ausência é mal vista. O silêncio incomoda. Se você não posta, não comenta, não participa, parece que você deixou de existir. Mas será que estar presente o tempo todo significa estar realmente vivo? O estoicismo, desde os tempos de Epicteto, já denunciava essa armadilha. Viver para os outros é morrer para si mesmo. Em um mundo onde todos estão tentando provar algo, o mais forte é aquele que não precisa se provar. Você já se sentiu sufocado pela necessidade de estar presente? De responder mensagens instantaneamente, de dar satisfação, de manter uma imagem? Isso é uma prisão. E muitos estão vivendo essa prisão sorrindo nas redes sociais, mas gritando por dentro. A ilusão da presença constante nos vende a ideia de que ser visto é o mesmo que ser relevante. Mas Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, escrevia seus pensamentos em segredo, sem intenção de publicar. Ele sabia que o verdadeiro valor não está na exposição, mas na integridade silenciosa. O que você faz quando ninguém está vendo? Essa é a verdadeira medida do seu caráter. E o que o estoicismo nos propõe é exatamente o oposto do mundo moderno. Recolher-se para se reencontrar, silenciar para ouvir, sumir para se fortalecer. Imagine a sua mente como um lago. Se ele está constantemente agitado pelos ventos de opiniões alheias, expectativas sociais e notificações incessantes, você nunca verá seu reflexo com clareza. Mas quando o lago se acalma, quando o vento para, a água se torna um espelho. É no silêncio que você se vê como realmente é. E é aí que mora a força. Hoje, a maioria das pessoas vive em função de manter uma presença digital. Elas não estão construindo uma vida sólida, estão apenas mantendo uma aparência ativa. Isso é cansativo, isso consome. E no fim, isso cobra um preço altíssimo: sua paz.
O filósofo Sêneca dizia que, enquanto perdemos tempo hesitando e adiando, a vida passa. Mas quando você está sempre presente para os outros, está ausente de si mesmo. E isso também é perda de tempo, talvez a pior de todas. Você precisa entender uma coisa: sumir de vez em quando é necessário. Desconectar é uma forma de respeito próprio. Você não precisa avisar a ninguém. Você não deve se sentir culpado. A sua saúde emocional, a sua clareza mental e a sua força interior dependem disso, porque só no recolhimento você vai perceber o quanto estava se sacrificando por coisas irrelevantes. A presença constante é uma armadilha. Te mantém ocupado, mas vazio. Visível, mas frágil. Popular, mas perdido. O estoico moderno é aquele que escolhe conscientemente o silêncio, que desaparece quando precisa, que entende que sumir é estratégia, não covardia, e que volta mais forte, mais centrado, mais inteiro, porque ele não vive para os outros, ele vive para um propósito, e esse propósito é inabalável. Sumir não é fugir, é se reconstruir. Existe uma crença profundamente enraizada na nossa cultura de que quando alguém se afasta é porque está fraco, que sumir é covardia, que se recolher é desistir. Mas essa é uma das maiores distorções do pensamento moderno. O estoicismo nos ensina exatamente o contrário. Afastar-se do caos não é sinal de fraqueza, é o primeiro passo da reconstrução. Sumir, quando feito com consciência, é um ato de coragem. É a decisão de não mais reagir ao mundo, mas de começar a moldar-se por dentro. Epicteto, um dos pilares do estoicismo, dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Quando você escolhe desaparecer, não está fugindo do mundo, está criando um espaço seguro para reagir com sabedoria. Está dizendo: agora eu preciso me fortalecer, preciso entender quem eu sou, sem a interferência das vozes externas. Isso não é fugir, isso é sabedoria em ação. Você já tentou conversar com alguém enquanto está no meio de uma multidão barulhenta? As palavras se perdem, o sentido se esvazia. É isso que acontece com sua mente quando você tenta entender a si mesmo no meio do barulho constante da vida. Por isso, os estoicos defendem tanto a introspecção. O silêncio é o solo fértil da reconstrução interior. É nele que você percebe onde estão suas rachaduras, onde estão os medos, os vícios, as fraquezas. Mas também é ali que você encontra as ferramentas para se curar, se erguer e voltar mais forte. Sumir é criar um intervalo sagrado entre o estímulo e a resposta. É parar de viver em modo reativo e começar a viver com intenção. Marco Aurélio escrevia todos os dias em seu diário pessoal reflexões profundas, questionamentos existenciais, lembretes de autocontrole e humildade. Ele fazia isso não para fugir das responsabilidades do império, mas para não perder a si mesmo em meio ao poder, ao orgulho e à vaidade. Ele sabia que o recolhimento não o enfraquecia, o protegia. Quando você escolhe sumir por um tempo, está se libertando da dependência da validação externa. Está rompendo com a necessidade de agradar a todos. Está reconstruindo sua autonomia emocional. E isso é libertador. É nesse processo que você começa a distinguir o que é essencial do que é ruído. Quem você quer ser do que os outros esperam que você seja. É nesse silêncio estratégico que nascem as decisões mais poderosas. Mas atenção! Reconstrução exige desconforto. Você vai se confrontar com partes suas que estavam adormecidas. Vai sentir medo, dúvida, tédio. E é exatamente aí que mora a força do processo. Os estoicos não buscavam conforto. Eles buscavam resistência interior, fortalecimento da alma.
E isso só se conquista quando você para de fugir do seu próprio reflexo e começa a encará-lo de frente. Sumir, portanto, é um ato revolucionário. Em um mundo onde todos estão tentando aparecer, o mais forte é aquele que tem coragem de se retirar para renascer. Quando você voltar, será diferente. Mais calmo, mais centrado, mais imperturbável. E as pessoas vão notar. Não porque você gritou mais alto, mas porque você aprendeu a caminhar em silêncio com o poder de quem se reconstruiu por dentro. O valor do silêncio interior. O mundo de hoje grita por atenção, por reconhecimento, por validação. E no meio desse ruído ensurdecedor, o silêncio passou a ser confundido com fraqueza. Mas os antigos estoicos sabiam a verdade. O silêncio não é ausência de som. É presença de consciência. É domínio interior. É ali, no silêncio, que você encontra aquilo que mais importa. Você mesmo. Epicteto nos alertava. Ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo exige silêncio, porque só no silêncio você consegue ouvir a sua verdadeira voz. Aquela que foi sendo abafada por anos de expectativas, frustrações e medos. Você já parou para observar como sua mente está sempre falando? Mesmo quando você está quieto por fora, existe uma tempestade interna de pensamentos, julgamentos, comparações e ansiedade. O silêncio interior é a arte de acalmar essa tempestade. Imagine por um instante estar sozinho, sem celular, sem música, sem ninguém. Só você e seus pensamentos. A maioria das pessoas entra em pânico diante dessa possibilidade, porque foram condicionadas a acreditar que o valor está na ocupação constante, mas o verdadeiro valor está na presença. E presença só se alcança quando se cala o barulho do mundo para ouvir o que realmente importa. Sêneca dizia que somente aquele que conhece o silêncio pode ouvir o que a alma quer dizer. Essa é uma frase simples, mas devastadora. Quantas decisões você tomou baseado no impulso, no barulho de fora, nas urgências alheias? E se você tivesse silenciado por apenas 5 minutos, talvez sua vida tivesse tomado um rumo completamente diferente. O silêncio interior não é fácil. Ele exige treino. É como ir à academia da mente. Você precisa praticar. Parar, respirar, observar seus pensamentos sem julgamento, deixar que eles venham e deixá-los ir, sem se apegar, sem reagir. Essa é a base da meditação estoica. E ao contrário do que muitos pensam, meditar não é esvaziar a mente. É observar sem se perder. É desenvolver a clareza necessária para agir com sabedoria em vez de reagir por impulso. Quando você aprende a valorizar o silêncio interior, algo poderoso acontece. Você para de precisar provar coisas para os outros. Sua confiança passa a vir de dentro. Você se torna menos reativo, mais estável. As provocações do mundo deixam de te atingir como antes. E isso é uma das maiores liberdades que um ser humano pode conquistar. Porque a verdadeira paz não está na ausência de conflito externo, mas na presença de equilíbrio interno. Vivemos em uma era onde todos querem falar, mas poucos querem escutar. O estoico é aquele que, antes de abrir a boca, ouve a própria mente. Antes de agir, observa a emoção. Antes de julgar, reflete. Ele cultiva o silêncio como ferramenta de poder, porque sabe que quem domina o silêncio domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, domina o mundo. Então, se você quer voltar mais forte do que nunca, comece agora. Separe alguns minutos do seu dia para o silêncio. Desligue tudo, sente-se, respire, observe, escute-se. O que você sente? O que você precisa? O que você está evitando encarar? O silêncio não te expõe, ele te revela, e toda revelação traz com ela o poder da transformação. O jejum de estímulos. A cada segundo, sua mente está sendo bombardeada. Notificações, sons, imagens, anúncios, opiniões, cobranças. Vivemos mergulhados num mar de estímulos que nunca para.
e, sem perceber, estamos nos tornando viciados neles. O problema é que quanto mais você consome estímulos, menos você percebe o que está sentindo, menos você pensa por conta própria, menos você vive com consciência. O estoicismo nos ensina que a moderação é liberdade e o jejum de estímulos é uma das formas mais poderosas de recuperá-la. Sêneca dizia: nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Essa frase nos atinge com força quando pensamos no mundo moderno, porque hoje nada basta. A pessoa ouve música enquanto trabalha, vê séries enquanto janta, responde mensagens enquanto dirige. A mente está sempre ocupada, mas nunca presente. Estamos sobrecarregados e, ao mesmo tempo, entorpecidos. Perdemos a sensibilidade, e isso tem um preço. Você já sentiu ansiedade sem saber o motivo? Já teve dificuldade para se concentrar, mesmo em tarefas simples? Já se pegou rolando o feed do celular por horas, sem sequer lembrar o que viu? Isso é o resultado de uma mente intoxicada por estímulos. Uma mente que perdeu o contato com o silêncio, com o foco, com o propósito. O estoico sabe que, para pensar com clareza, ele precisa esvaziar. E isso exige prática, exige disciplina, exige jejum. O jejum de estímulos não é apenas desligar o celular, é reconectar-se com o que é essencial, é escolher conscientemente passar um tempo sem consumir informações, sem preencher cada segundo com algo externo. Porque é nesse vazio que surge o verdadeiro insight, a verdadeira paz, a verdadeira força. Assim como o corpo precisa de pausas para digerir, a mente precisa de espaço para processar. E o que não é processado vira confusão interna. Marco Aurélio governava um império e ainda assim fazia questão de se isolar por momentos durante o dia. Ele escrevia, refletia, se conectava com sua natureza interior. Ele entendia que o ruído do mundo é um ladrão da alma e que, sem jejum, a mente adoece. O estoico moderno precisa aprender a fazer o mesmo, desligar o celular por algumas horas, caminhar sem fones de ouvido, comer em silêncio, estar presente com um amigo, de verdade, olhar nos olhos, ouvir sem pressa, sentir. O jejum de estímulos é desconfortável no começo, o silêncio parece estranho, o tédio aparece, mas é exatamente isso que revela o quanto estamos viciados. E o quanto precisamos desse detox. Com o tempo, você começa a perceber os efeitos. Sua mente fica mais clara, suas decisões ficam mais firmes, você sente mais e sente melhor. As emoções deixam de ser um turbilhão e se tornam sinais, guias, e você aprende a ouvi-las. O mundo quer te manter distraído, porque uma mente distraída é fácil de manipular. O estoicismo quer te devolver o controle. E o jejum de estímulos é uma ferramenta para isso. Não precisa ser radical. Comece pequeno, 1 hora por dia. Depois aumente. Faça isso não como uma punição, mas como um presente a si mesmo. Porque no silêncio entre os estímulos mora a sabedoria. A solidão como força, não fraqueza. Solidão. Uma palavra que, para muitos, carrega um peso negativo. Algo associado ao abandono, à rejeição, à tristeza. Mas e se te disser que a solidão, quando escolhida com sabedoria, é uma das maiores forças que um ser humano pode desenvolver? O estoicismo nos convida a mudar esse olhar, a entender que estar só não é sinônimo de estar perdido. É oportunidade de se encontrar. Sêneca dizia: o maior bem é viver de acordo com a própria natureza. Mas como viver em harmonia consigo mesmo se você nunca está a sós com seus pensamentos? Se você nunca para refletir? Se sua identidade é moldada apenas pela presença dos outros? A solidão é o espelho que revela quem você é quando ninguém está olhando. E acredite,
É nesse momento que a verdadeira transformação começa. Imagine um guerreiro treinando sozinho, em silêncio, sem plateia, sem aplausos, sem validação. Apenas ele, sua espada e sua disciplina. É ali que ele se fortalece. É ali que ele desenvolve a técnica, a resistência, o foco. Da mesma forma, quando você escolhe a solidão com intenção, está treinando sua mente para a batalha da vida. Você aprende a se sustentar emocionalmente, a entender suas próprias dores, a não depender de distrações para sentir que está vivendo. A solidão, para os estoicos, é uma ferramenta de afinação da alma. É nela que você se observa de forma nua e crua, sem máscaras, sem filtros. Você encara seus medos, suas falhas, suas contradições, mas também redescobre seus valores, suas virtudes, sua força. Não é um processo fácil, mas é libertador. Porque ao caminhar sozinho, você percebe que não precisa se apoiar em nada externo para manter-se de pé. Epicteto nos ensina que ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. E só na solidão você descobre se está realmente no controle ou apenas seguindo a maré. Quando tudo silencia, você ouve suas inseguranças, mas também ouve sua coragem. E essa escuta interna, por mais desconfortável que seja, é o início da construção de uma mente imperturbável. A solidão estratégica é uma escolha consciente. Não é isolamento emocional, não é rejeição social. É um retiro voluntário, onde você se reconecta com sua essência. É quando você se retira do mundo, não para sumir, mas para se fortalecer, para repensar seus caminhos, para filtrar o que é ruído e o que é verdade, para reaprender a estar inteiro, mesmo quando ninguém mais está por perto. Muitos dos grandes sábios da história buscaram a solidão como parte do seu processo de crescimento. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso de seu tempo, sabia da importância de estar consigo mesmo. Ele não fugia do mundo, mas sabia que sem esse espaço interno não poderia governar com sabedoria. E você também precisa criar esse espaço. Pode ser em um quarto silencioso, em uma caminhada solitária, em um fim de semana offline. O importante é ter um lugar onde você possa voltar a ser apenas você. A solidão não te enfraquece. Ela te ensina a ser autossuficiente, a não depender do externo para ter paz, a não precisar de plateia para se sentir digno. E quando você retorna do seu retiro interior, você não volta vazio. Você volta cheio de clareza, de direção, de força. Porque quem é capaz de estar só, é capaz de tudo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer mudança real. E essa transformação começa agora. Então, aproveita esse momento e se inscreve no canal. Aqui, cada vídeo é um passo a mais na sua jornada de evolução pessoal através do estoicismo. Ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode te despertar para uma nova versão de si mesmo. Deixa o seu like se esse vídeo te provocou, te fez refletir ou te deu aquele choque de realidade necessário. Compartilha com alguém que está precisando desaparecer por um tempo para voltar mais forte. E escreve aqui nos comentários: eu escolho desaparecer para renascer. Assim eu vou saber quem realmente está comprometido com essa jornada de autodomínio, silêncio e reconstrução. Esse canal é para quem quer deixar de ser espectador da vida e se tornar protagonista. E isso começa com um simples clique, mas se torna um caminho sem volta em direção à sua melhor versão. Revisão de princípios e valores. Em algum momento da vida, você precisa parar e se perguntar: no que eu realmente acredito? Quais são os princípios que guiam minhas decisões? Estou vivendo de acordo com meus valores ou apenas seguindo a correnteza? Esse é um dos momentos mais profundos da jornada estoica, a revisão sincera e corajosa dos seus fundamentos internos.
Porque sem clareza de princípios, qualquer caminho parece aceitável e qualquer influência externa te arrasta. Os estoicos acreditavam que viver bem era viver com virtude. Mas o que é virtude? Para eles, era a combinação de sabedoria, coragem, justiça e autodisciplina. Tudo o que se distancia disso é ruído. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia: pare de se distrair. Você não tem tempo para desperdiçar. Pergunte-se a cada manhã: estou fazendo o que é certo, o que é justo, o que é essencial? Essa pergunta é um golpe direto na alma e, ao mesmo tempo, um convite à transformação. Quando você escolhe sumir por um tempo, quando se afasta do barulho do mundo, você cria o espaço necessário para olhar com sinceridade para si mesmo. Não o eu que os outros veem, mas o eu que existe quando ninguém está olhando. E é nesse silêncio que você percebe se está vivendo de acordo com seus valores, ou se apenas os decorou para parecer uma boa pessoa. A diferença entre parecer e ser é abismal. Revisar seus princípios é como reorganizar o leme do seu navio. Sem isso, você navega sem direção, ao sabor das marés. E viver assim é desperdiçar a dádiva mais preciosa, a sua liberdade interior. Epicteto era um escravo, mas dizia que mesmo acorrentado era livre, porque seus pensamentos e princípios não pertenciam a mais ninguém. Ele não podia controlar tudo o que acontecia com ele, mas controlava como reagia. E isso era tudo. Essa revisão exige coragem, porque ela te obriga a admitir incoerências, a perceber que talvez você esteja defendendo ideias que não pratica, que talvez esteja traindo seus próprios valores para agradar, sobreviver ou se encaixar. Mas essa dor da verdade é libertadora. Ela abre espaço para que você escolha, conscientemente, que tipo de pessoa deseja ser daqui para frente. Uma prática poderosa é o diário estoico. Todos os dias escrever: o que eu fiz hoje que esteve de acordo com meus princípios? O que fiz que os contradiz? Essa simples reflexão diária vai, aos poucos, reposicionando sua bússola interna. E quando você alinha sua vida com seus valores mais profundos, tudo muda. As decisões ficam mais fáceis, a ansiedade diminui, o senso de propósito se fortalece, porque agora você sabe por que levanta da cama, sabe o que está construindo. Os estoicos não buscavam perfeição. Eles buscavam consistência, integridade, autenticidade. Sabiam que errar faz parte, mas viver em negação é o verdadeiro fracasso. Por isso, o momento de sumir, de se afastar, de silenciar, também é um momento de reencontro com aquilo que você acredita. Um momento de revisão profunda. O que você tolerou por medo, o que você aceitou por conveniência, o que você sacrificou por vaidade. Quando você retorna desse mergulho, você não volta ao mesmo. Volta mais leve, mais íntegro, mais alinhado. Volta sabendo o que aceitar e o que não mais tolerar. Volta com limites claros, com propósito firme, com a coragem de viver uma vida verdadeira. Porque agora você tem raízes, tem base, tem valores que sustentam sua jornada. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você olhe no espelho e reconheça quem está ali. Não alguém moldado pelo mundo, mas alguém moldado por princípios. E isso, meu amigo, é o primeiro sinal de uma vida que vale a pena ser vivida. Autodisciplina no invisível. O que você faz quando ninguém está olhando? Essa pergunta, simples à primeira vista, carrega um peso enorme, porque ela revela a verdade sobre o seu caráter, sobre a sua força, sobre a sua essência. A autodisciplina, no estoicismo, não é algo que se pratica para os outros verem. Não é performance, não é teatro, é uma prática silenciosa, constante e invisível. É quando você mantém seus princípios, mesmo na ausência de aplausos.
Vivemos em uma era onde tudo precisa ser mostrado: o treino, o livro lido, a refeição saudável, a meditação feita, tudo é registrado. Mas o estoico autêntico sabe que a verdadeira força é silenciosa. Ele não precisa provar nada, precisa apenas ser. E isso exige um nível altíssimo de autodisciplina, porque seguir firme quando o mundo te observa é fácil. Difícil é manter-se reto quando só você sabe o que está fazendo. Marco Aurélio, o imperador que governava milhões, escrevia todos os dias para si mesmo, não para impressionar, mas para lembrar quem ele era. Ele entendia que a disciplina verdadeira começa no invisível, nos pensamentos que você escolhe alimentar, nas ações que repete em segredo, nos compromissos que honra mesmo quando ninguém está fiscalizando. É aí que o estoico se forma. Na constância do que ninguém vê. Você já parou para refletir sobre os hábitos que pratica longe dos olhos dos outros? O que você consome quando está sozinho? Como você trata seu corpo, sua mente, sua rotina, quando não há cobrança externa? A autodisciplina no invisível não é rígida ou opressora. É libertadora, porque ela mostra que você está no controle, que sua vontade não é escrava dos impulsos, que você escolhe todos os dias ser melhor, mesmo que ninguém veja. Epicteto dizia: você não é seu corpo, nem sua fama, nem suas posses. Você é a soma das suas escolhas. E as escolhas mais poderosas são feitas em silêncio. Quando você acorda e decide não pegar o celular antes de meditar. Quando escolhe uma refeição que nutre, mesmo podendo se render à facilidade. Quando treina, estuda, lê, sem que ninguém esteja esperando isso de você. Esses momentos constroem uma força interior que nenhuma adversidade consegue quebrar. Autodisciplina não é rigidez, é consistência. É saber que você é digno do seu próprio respeito e que esse respeito não vem de aplausos, mas da integridade. A mente estoica é uma mente que honra compromissos, não por obrigação, mas por identidade. Você não faz o que precisa porque alguém manda. Você faz porque é quem você é. Isso muda tudo. Num mundo onde tantos se perdem na busca por reconhecimento externo, o estoico é aquele que se fortalece no anonimato. Ele entende que cada pequena vitória no invisível é uma semente plantada, que no tempo certo dará frutos visíveis, mas que a colheita não é o objetivo final. O objetivo é se tornar alguém inabalável, íntegro, firme. Alguém que, mesmo diante da tentação, escolhe a virtude. Mesmo na solidão, escolhe a excelência. E quando você pratica essa autodisciplina em silêncio, o mundo sente, porque sua energia muda, sua postura muda, sua presença muda. Você passa a ser alguém que inspira não pelo que mostra, mas pelo que é. E isso, nos dias de hoje, é raro, é valioso, é poderoso. Renascendo com clareza de propósito. Sumir não é o fim, é o meio, é a travessia, é o caminho escuro e solitário, onde você deixa para trás as versões vencidas de si mesmo, para emergir com uma nova visão, com propósito renovado, com identidade reconstruída. E é nesse renascimento que mora um dos maiores tesouros do estoicismo. A clareza. Clareza de quem você é, clareza do que você valoriza, clareza de para onde está indo e por quê. Epicteto nos lembra. Primeiro, diga a si mesmo quem você quer ser. Depois, faça o que for necessário. Essa frase parece simples, mas ela exige coragem. Porque para declarar com firmeza quem você quer ser, você precisa abrir mão de tudo o que é apenas aparência. Precisa matar o personagem, precisa silenciar o ego, precisa assumir o compromisso de viver em alinhamento com o que é verdadeiro. E isso, muitas vezes, dói. Quando você passa por um processo de recolhimento, de silêncio, de desconexão,
Do mundo exterior, você começa a perceber padrões, começa a enxergar as mentiras que contou a si mesmo, começa a identificar os desejos que não são seus, mas herdados da sociedade, da família, da cultura. E então vem a pergunta que muda tudo. O que eu realmente quero? Não o que vai me dar status, não o que os outros esperam, mas o que vai fazer sentido quando eu estiver sozinho comigo mesmo? O renascimento estoico não é uma explosão de motivação, é uma redescoberta profunda do que importa. É enxergar que o seu tempo é finito, que a vida é curta, que cada decisão importa. E que viver sem propósito é desperdiçar a única chance que você tem. Marco Aurélio, em suas reflexões, era obcecado por isso. Ele escrevia sobre a morte, sobre o tempo, sobre a importância de viver de forma reta e significativa. E ele fazia isso todos os dias, para não esquecer quem ele queria ser. Você pode fazer o mesmo? E deve. Pergunte-se: o que me move? O que eu quero construir? Qual legado quero deixar, mesmo que ninguém veja? O propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo. Ele precisa ser verdadeiro aos seus olhos. Pode ser um pai presente, uma mulher honesta, um profissional íntegro, um exemplo de calma em um mundo agitado, um ponto de luz no meio do caos. Isso já basta. Isso é grandioso. A clareza de propósito nasce do confronto com a própria verdade. E esse confronto só acontece quando você para de viver no automático. Quando você silencia o mundo, encara o espelho e diz: agora sou eu por mim. E esse momento, por mais silencioso que seja, é o início de uma nova vida. Uma vida guiada não por impulsos, mas por princípios. Não por vaidade, mas por direção. Com clareza, você para de desperdiçar energia com o que não importa. Você aprende a dizer não com firmeza. Aprende a escolher as batalhas certas. Aprende a não reagir, mas a responder. Isso muda tudo, porque o caos do mundo não diminui, mas você se torna maior do que ele, porque agora você sabe quem é e sabe por que faz o que faz. Renascendo com clareza, você não volta o mesmo. Volta com um olhar mais firme, com um passo mais decidido, com palavras mais conscientes. E o mundo percebe, porque a força de quem se conhece é silenciosa, mas inconfundível. E essa força não precisa de holofotes, ela brilha por si. A nova aparição, com propósito, não vaidade, depois de sumir, depois do silêncio, depois da reconstrução. Chega o momento inevitável, o de reaparecer. Mas aqui está o ponto-chave que o estoicismo nos ensina com clareza brutal. Você não volta para os holofotes, volta para a ação com propósito. Porque o verdadeiro estoico não retorna ao mundo buscando aplauso. Ele retorna para servir, para liderar pelo exemplo, para viver com retidão, mesmo que ninguém aplauda. O que diferencia um reaparecimento vazio de um reaparecimento poderoso é a intenção. A vaidade busca ser vista. O propósito busca transformar. Quando você volta ao convívio das pessoas, ao mercado, às redes sociais, à rotina, a pergunta essencial é: por que estou aqui? O que quero expressar com minha presença? Estou retornando por ego ou por missão? E essa resposta muda absolutamente tudo. Muitos reaparecem ansiosos para provar que mudaram. Exibem conquistas, compartilham hábitos novos, tentam convencer os outros de sua evolução. Mas o estoico sabe que a verdadeira mudança não precisa ser anunciada. Ela é percebida. Ela se manifesta no olhar, na postura, nas escolhas. Sêneca dizia: a vida feliz é aquela que está em harmonia com sua própria natureza. E essa harmonia é silenciosa, mas poderosa. Quando você retorna ao mundo com propósito, seus atos falam mais do que suas palavras. Você não precisa mais da aprovação alheia.
Você caminha com firmeza, porque está alinhado internamente. Você se comunica com clareza, porque não fala para convencer, mas para contribuir. Você age com assertividade, porque não está mais perdido, está ancorado nos seus valores. Essa nova aparição não é arrogante, ela é serena. Você não precisa dizer que está diferente. As pessoas sentem. Sua presença agora é mais sólida, suas palavras têm mais peso, sua energia tem mais direção, e isso inspira, sem esforço, sem performance, sem vaidade, porque agora você entendeu o verdadeiro poder de ser quem você é, sem excessos, sem máscaras. Marco Aurélio, como imperador, poderia ter se perdido completamente na imagem pública. Mas ele escrevia todos os dias para lembrar a si mesmo que o poder é apenas um papel e que o verdadeiro valor está na forma como ele o utiliza. Ele retornava à arena da vida todos os dias com um único objetivo: viver com virtude. Essa é a missão do estoico moderno. Reaparecer com propósito, viver com profundidade, agir com sentido. Talvez você esteja nesse momento agora, pronto para voltar, pronto para retomar sua vida depois de um tempo de afastamento. E a grande escolha é: você vai voltar para se mostrar ou para se expressar? Vai voltar para impressionar ou para inspirar? Vai voltar por vaidade ou por missão? A resposta a essas perguntas define o impacto que sua presença terá no mundo, porque o mundo não precisa de mais barulho. Precisa de presença verdadeira, de pessoas que passaram pelo fogo do silêncio e voltaram purificadas, fortes, conscientes, inteiras. Pessoas que, ao reaparecerem, não tentam ser estrelas, tentam ser faróis, guias, exemplos. A nova aparição, quando nasce do estoicismo, não busca o topo, busca o centro, o equilíbrio, a ação com significado, e esse é o tipo de presença que transforma tudo ao redor. A arte de sumir sempre que necessário. Sumir uma vez pode ser transformador, mas entender que você pode e deve sumir sempre que for preciso, isso é liberdade, é inteligência emocional, é maturidade existencial, porque a verdadeira força não está em permanecer em evidência o tempo todo, mas em reconhecer os momentos em que o recolhimento é o melhor caminho. E essa habilidade, essa arte de desaparecer estrategicamente, é uma das maiores armas de quem vive com consciência. Os estoicos não viam o recolhimento como um recurso emergencial, mas como uma prática regular, um hábito, uma disciplina espiritual. Sêneca, por exemplo, se retirava frequentemente da agitação de Roma para suas propriedades no campo, onde escrevia, refletia e reavaliava sua vida. Ele entendia que estar imerso demais no ruído da cidade o afastava de sua essência, e que para viver bem era preciso alternar entre o mundo e o silêncio. Você também precisa disso. Precisa saber quando é hora de se afastar das redes, das opiniões, das comparações, quando é hora de se desligar de ambientes que drenam sua energia, quando é hora de parar de falar e começar a ouvir, não os outros, mas a si mesmo. E quanto mais você pratica essa arte, mais sensível você se torna aos sinais do seu corpo, da sua mente, da sua alma. Você aprende a não esperar quebrar para se reconstruir. A arte de sumir é uma forma de manutenção interior. Assim como você precisa dormir todas as noites para restaurar seu corpo, você precisa se retirar periodicamente para restaurar sua mente. Não se trata de fugir dos problemas. Trata-se de reencontrar a clareza necessária para enfrentá-los com lucidez. Epicteto dizia: as dificuldades mostram o homem. Mas até para encarar as dificuldades com dignidade, você precisa estar inteiro. E você só está inteiro quando se ouve,
quando respira, quando pensa com clareza, quando sente o que está sentindo. E isso, na maioria das vezes, só é possível no silêncio, só é possível no afastamento voluntário. Sumir, nesse contexto, se torna uma ferramenta de poder. Você some para se reorganizar, para redefinir o que está fora do lugar, para decidir se continua, se muda de rota, se acelera ou desacelera. Sumir vira uma forma de autocuidado radical. O mundo espera que você esteja sempre disponível, sempre visível, sempre ativo. Mas o estoico escolhe com sabedoria seus momentos de presença e ausência. Ele entende que a vida não é uma corrida para se manter em destaque, mas uma jornada para manter-se centrado. E o recolhimento faz parte dessa jornada. Não uma vez, mas sempre que necessário. Sumir também pode ser uma resposta a ciclos que precisam ser encerrados. Pessoas que não te fortalecem, ambientes que te limitam. Há momentos em que a melhor forma de dizer chega não é gritar, é sair de cena. Em silêncio, com firmeza, com dignidade. O estoico não precisa justificar seus afastamentos. Ele apenas se retira e volta quando estiver pronto. E quando volta, volta com uma presença que fala por si. Praticar a arte de sumir é reconhecer que a sua energia é sagrada, que sua paz não tem preço, que sua saúde mental é prioridade e que nenhuma obrigação social vale mais do que sua integridade emocional. Sumir é resetar, é voltar ao ponto de equilíbrio, é respirar fundo antes de mergulhar de novo, é viver com ritmo e não à deriva. E quanto mais você desenvolve essa prática, mais forte você se torna, porque você não é mais um escravo da expectativa alheia. Você não vive mais por impulso, você age com intenção, e essa intenção vem do silêncio, vem da reclusão, vem da sua capacidade de sumir e voltar todas as vezes mais forte do que nunca. Sumir não é o fim, é o reinício, é a pausa necessária entre uma versão sua que precisa ser deixada para trás e uma nova que está pronta para nascer. O que você ouviu aqui não é uma fuga, é uma escolha consciente. Escolha pelo silêncio que cura, pela solidão que fortalece, pela disciplina que transforma, pela clareza que liberta. A filosofia estoica nos lembra com firmeza e ternura que não somos definidos pelo barulho que fazemos no mundo, mas pela serenidade com que enfrentamos o caos. Sumir é um ato de coragem. Reaparecer com propósito é um ato de liderança, e fazer disso um ciclo contínuo é um estilo de vida. Agora que você sabe disso, a pergunta é: você vai continuar se afogando nos estímulos? Vai seguir presente para todo mundo, mas ausente de si mesmo? Ou vai fazer o que os fortes fazem, desaparecer por dentro, reconstruir-se em silêncio e voltar com uma força que o mundo não espera? Se esse vídeo fez sentido para você, se tocou alguma parte sua que estava adormecida, então chegou a hora de agir. Inscreva-se agora no canal para não perder nenhum conteúdo sobre estoicismo e desenvolvimento pessoal. Ative as notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Cada um é feito para te levar um passo mais perto da sua melhor versão. Deixe o like. Isso mostra que esse conteúdo importa e nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Compartilhe com alguém que você sabe que está precisando de um recomeço. E comenta aqui embaixo qual foi o ensinamento mais poderoso desse vídeo para você. Sua reflexão pode acender a lâmpada na mente de outra pessoa, porque no fim das contas somos todos viajantes, aprendendo a sumir quando necessário para voltar melhores, mais fortes, mais sábios, mais verdadeiros.